O Marlon Freitas, contrato de 3 anos, jogador 30 a mais, e chega até a ser interessante, porque o Botafogo lidera esse ranking de atletas 30 a mais, né, das transferências mais caras envolvendo jogadores dessa faixa. O Marlon Freitas é o segundo do ranking, cerca ali de 6 milhões de dólares, 33, 34 milhões de reais fazendo a conversão. E o primeiro colocado é o Júnior Santos, que saiu do Glorioso para o Atlético Mineiro por cerca de 8 milhões de dólares. Jogador que tem uma identificação com o torcedor do Botafogo, campeão brasileiro e da América em 2024, mas estava entrando no último ano de vínculo com o Botafogo. As conversas travaram, até pelo interesse de muitas equipes aí no Marlon Freitas. São Paulo tentou, não conseguiu, o Fluminense, o Botafogo colocou alguns obstáculos no caminho do Fluminense e tudo conspirou para o lado do Palmeiras. Bruno Prado, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan. Boa contratação, agora é oficial. Marlon Freitas é do Verdão. Bruno Prado. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Era uma contratação que todo mundo já sabia, né, que ia acontecer. Hoje foi anunciado. Ele é um bom jogador, é um jogador que eu vejo mais como um segundo volante do que um primeiro volante. Pode fazer a função, mas eu não vejo o Marlon Freitas como um jogador assim de marcação. É um cara que com a bola no pé é bom jogador, é um cara que no Botafogo foi importante, dá ritmo ao time, toca bem a bola, tem qualidade com a bola no pé para chegar à frente também. No Botafogo o melhor momento dele foi ao lado do Gregory, que é um jogador mais de força, de marcação, que agora está jogando lá no Catar. Então ele é um reforço que pode sim ajudar o Palmeiras. O perfil de contratações do Palmeiras, ao que tudo indica, será mais ou menos esse, jogadores já mais experientes, e não acredito que virão muitos reforços. Chegou o Marlon, imagino que o Palmeiras não vai passar de 3 ou 4 contratações, e todas o Palmeiras deve estar buscando mais ou menos nesse perfil. Jogadores que cheguem já prontos para jogar, para competir, para estarem aptos para os jogos grandes, para os jogos importantes. Então é um bom jogador, sim. Aí vamos ver como é que o Palmeiras ainda vai buscar. Talvez busque mais um volante. Aí não é nem informação, é dedução pelo elenco, pelo que tem hoje à disposição. Talvez busque um jogador mais de marcação. Na zaga, o Mikael está saindo. Vamos ver se o Palmeiras vai buscar alguém ou se fica com o Benedetti como o quarto zagueiro ali do elenco, talvez alguma opção de meia ou ataque, mas não deve sair muito disso não. O Palmeiras já tem um elenco forte, já mexeu muito no seu elenco, a mudança de elenco já aconteceu durante o ano passado. Então o Palmeiras agora vai buscar peças que na avaliação da diretoria da comissão técnica faltaram, e pelo que tem sido falado, busca jogadores já mais experientes, prontos, e não jogadores que são apostas, que são dúvidas. O próprio Mikael que está saindo era uma dúvida, ninguém sabia se daria certo ou não. O Jefté, jogadores desse perfil. O Palmeiras agora deve buscar jogadores que são já são mais experientes, que têm mais chance de dar certo no imediato. E o Mikael, o Palmeiras pagou cerca de 35 milhões de reais pelo zagueiro para tirá-lo do Houston Dynamo, da Major League Soccer. E menos de um ano depois, ele não conseguiu se firmar e está muito próximo de se tornar o companheiro do Lionel Messi, lá no Inter Miami. Palmeiras já trabalha aí nos detalhes finais dessa operação, empréstimo de uma temporada com opção de compra, até numa tentativa do Verdão de tentar recuperar o investimento que foi feito no Mikael. E o Palmeiras que negociou o Aníbal Moreno com o River Plate. Fábio Piperno, muito boa tarde para você. Não é um camisa 5 necessariamente o Marlon Freitas, embora possa fazer essa função de 5, sempre jogou um pouco mais avançado no Botafogo, como um camisa 8. Até por isso tem um ou outro torcedor do Palmeiras falando assim, pô, bom jogador tal, mas não preenche uma das lacunas do elenco, que hoje é esse camisa 5 de mais combate no meio de campo. Boa tarde, bem-vindo aqui ao Canelada e excelente ano de 2026, aproveitando o primeiro programa de 2026 aqui do Canelada, um excelente ano de 2026 para todos nós. Vai lá, Piperno. Tudo bem, Pedrinho? Um excelente 2026 para toda a nossa audiência também. Bom, em relação ao Mikael, como é bom o empresário dele, né? Puxa vida. Aliás, o empresário joga até melhor que ele. Sobre o Marlon Freitas, eu acho um jogador muito bom. E é claro que ele não é talvez o número 5, enfim, por sangue típico, o cão de guarda que muitos torcedores tanto gostam e tal. É um homem mais voltado à contenção. De qualquer forma, não vamos esquecer o que aconteceu com o Zé Rafael.
Era um jogador também de uma outra característica, o técnico trabalhou bem e ele, em 2023, foi um ótimo 5, né, na vaga aberta com a saída do Danilo, que era um jogador muito bom naquele momento, foi para o futebol inglês. O Palmeiras, em vez de ir para o mercado e buscar outro jogador para essa posição, readaptou quem tinha. Porque aí que está o negócio, vejam. Esse também é o trabalho de um grande técnico de futebol. O Abel, em 2021, 2023, ele foi um grande técnico. O Abel, de 2025, foi um técnico que falhou muito. Foi muito ruim em 2025. Mas naqueles 3 anos ele trabalhou demais. Ele readaptou jogadores de funções diferentes. Ele fez isso com o Zé Rafael. Ele fez isso com o Rony. Ele usava a dobra de laterais direitos, sendo que em muitos momentos o Mike era um ala e o Marcos Rocha, por exemplo, jogava como um terceiro zagueiro. Aí quando o time recuperava a posse de bola, o Marcos Rocha abria, o Mike avançava. Ele transformou, nos seus melhores momentos, por exemplo, outro, por exemplo, o Piquerez, em alguns momentos também acabou jogando por dentro. Rafael Veiga era outro caso de jogador em quem o torcedor não tinha confiança nenhuma. O Palmeiras, inclusive, emprestou, aí voltou e com ele jogou melhor. Então, tudo isso está na conta dele. Agora, ele tem que voltar a fazer esse tipo de coisa. Ele é muito bem pago para isso também. É muito fácil no mercado fazer o que fez no ano passado. Eu vou gastar 700 milhões aí para tentar montar um time. Aí é tranquilo, né? E não conseguiu montar esse grande time. Então agora é trabalhar o que já está lá. Eu acho que o Palmeiras tem uma série de bons jogadores que em 2025 mostraram muito pouco, mas também em função da forma como o time jogava, forma errada como o time jogava. Eu confesso para você que eu espero mais do Sousa, porque eu vi qualidades nele, eu acho que esse jogador ele pode entregar mais. O Jefté, que teve um começo desastroso nos últimos jogos em que ele entrou em campo, foi bem. Os 2 laterais direitos, eles chegaram a jogar bem, especialmente o Giai no primeiro semestre e o Kelvin logo que desembarcou aqui, e terminaram a temporada jogando péssimo futebol, mas eu acho que eles potencialmente têm condição de entregar mais. Então, o técnico tem que ser exigido para isso. Eu defendo o seguinte, Pedrinho, que o Palmeiras haja como fez em 2023. Perdeu o Danilo, perdeu o Scarpa. E eu cheguei várias vezes com você, falei, não tem que trazer ninguém, o time está muito bom e a base é muito boa, pode suprir lá uma vaga ou outra para compor elenco. Trouxe só o Richard Rios, trouxe o Arthur e com isso foi campeão brasileiro e jogou uma Libertadores muito boa, atingindo a semifinal, podendo inclusive, se o técnico não tivesse cometido um erro importante, avançado até a decisão. Então, a exemplo de 2023, o elenco é bom, vai caber ao Abel trabalhar melhor. A tendência é que o Marlon Freitas, agora novo reforço do Palestra, chegue para competir por uma vaga no time titular com o Lucas Evangelista, naquela ideia do Abel Ferreira que funcionou até, serviu para o Palmeiras se classificar na Copa Libertadores contra o River Plate. Foi a tática usada pelo Abel, tanto lá no Monumental como aqui no Palestra Itália, com 3 jogadores no meio de campo. Ali ele tinha o Aníbal Moreno, que era jogador de mais combate, o Lucas Evangelista, que ajudava a carregar o piano, e liberava o Andréas Pereira para armação de jogadas, para dar aquele passe. E o Abel, com essa chegada do Marlon Freitas, já chegou no segundo semestre o Andréas Pereira, ele pode ter essa possibilidade agora de repetir uma formação que em determinado momento deu certo na temporada 2025 para fortalecer o meio de campo do Palmeiras. Mauro César, muito boa tarde, até porque desde a saída do Danilo e aquela dupla Danilo e Zé Rafael, o Palmeiras não tem uma dupla de volantes tão confiável, né? Não tem um meio de campo tão confiável o Palmeiras. Boa tarde, Mauro. Boa tarde. Assim, a saída do Aníbal abriu espaço para a contratação de outro jogador. E o Palmeiras foge um pouco daquela ideia de contratar jogadores mais jovens um pouco, que poderiam eventualmente ser negociados, né? E parte para um jogador que não vai negociar, não vai usar 2, 3 anos, vai negociar. Dificilmente vai acontecer, né? E se acontecer, a tendência é sair por menos, porque vai ficando mais velho. É um jogador para tentar resolver um problema. Acho que vai disputar ali com o Lucas Evangelista, espaço no time, muitos jogos, muitas competições, é preciso ter reposição. É uma boa contratação. E aí o Botafogo que vem num caso curioso, que sai o jogador e está em transfer ban, né? Por 3 janelas.
3 janelas. Essa, a do meio do ano, e a do início do ano que vem. A não ser que ele consiga resolver. E é difícil, né? Porque tem uma Almada com mais não sei quanto tem que pagar de juros, o Almada já foi revendido. Nossa, uma confusão. Fora outros rolos aí do Botafogo, dessa SAF do Botafogo. Então, imagino que assim, um jogador ser reposição para o Botafogo, né? A não ser que ele encontre uma solução caseira, alguém lá dentro do próprio elenco. O Palmeiras é uma boa contratação, acho que não é uma contratação para parar a torcida, para fazer, sei lá, aeroporto, nada disso, não chega tanto, mas é um bom jogador, acho que vai acrescentar. O Botafogo agora tem a história do Savarino, e de acordo com os colegas aí, tem sido oferecido no mercado, é bom jogador, né? Bom jogador o Savarino. Tá na Venezuela ainda. Não conseguiu ainda, né, retornar ao Brasil, por conta de tudo que se passou lá na Venezuela. E é um jogador que está no mercado até por conta dessa situação do Botafogo do Transferban. Negociou o Patrick de Paula também, né? Com o Remo. O Remo foi emprestado. E o Botafogo está aí no mercado querendo fazer negócios, né? Para poder levantar dinheiro e, quem sabe, sair dessa situação do Transferban. E esse fim de ano que o Transferban movimentou o futebol brasileiro, né? E continua movimentando e vai ser assim durante toda a temporada 2026. Mas foi um ano de 2025 pro Palmeirense muito desgastante, Bruno Prado, porque foi o ano de maior investimento da história do clube, 700 milhões de reais, 12 jogadores foram contratados, o torcedor criou aquela expectativa que não se concretizou, não se traduziu em títulos, e agora o palmeirense confia em um ano melhor, quer um ano melhor, o torcedor do Palmeiras. E assim, o Palmeiras vai brigar de novo pelos títulos. Não dá para saber se vai ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Isso não tem como saber. Que são os 2 principais títulos, né? O Palmeiras, claro, é legal ganhar o Paulista, ainda mais se for uma final com o rival, é legal, mas não é uma coisa no atual estágio do Palmeiras que vá mudar uma avaliação de uma temporada. A Copa do Brasil eu vejo como uma terceira competição, que, claro, é importante, legal, mas para o Palmeiras e para o Flamengo, o brasileiro e a Libertadores são as prioridades. São os times que entram nessas 2 competições com a certeza de que podem brigar pelo título. Os outros, algum pode brigar, claro. Às vezes entra alguém na briga pelo brasileiro, o Botafogo ganhou, o Atlético ganhou, o Cruzeiro brigou até perto do final, às vezes aparece alguém para brigar pelo brasileiro. E na Libertadores é um pouco mais aberto, que é um mata-mata. Então, nessas 2 competições, o Palmeiras tem tudo para brigar de novo. A pontuação no brasileiro foi boa, foi de 76 pontos. O Palmeiras ele tem falhado, ele nunca deixou de ser competitivo. Ele foi, nos últimos 4 brasileiros, campeão, vice-vice. Mas ele tem falhado aí nos últimos 2 anos nos grandes jogos. E em 2025 aconteceu de novo. Em 2024 eu falei isso mais ou menos nessa época. E em 2025 aconteceu de novo. Isso não mudou. Palmeiras, nos jogos mais importantes contra os seus adversários mais fortes, ele não foi bem, ele perdeu. Em 24 ele cai na Copa do Brasil para o Flamengo, aí ele cai para o Botafogo na Libertadores e perde o confronto direto para o Botafogo já no final do Brasileiro, além de não ter ido bem contra os melhores times do campeonato. Em 25 de novo ele não foi bem contra os melhores times do campeonato, perdeu os 2 jogos para o Flamengo no Brasileiro, perdeu a final da Libertadores e em 2025 dá para incluir os confrontos mata-mata contra um rival, Corinthians, que hoje não tem a mesma força do Palmeiras, mas no mata-mata é um time bom, um time que mobilizado ali, um time de 11 é um time forte, é clássico, né? Então é um jogo, mas foi também um jogo grande que o Palmeiras não conseguiu se dar bem. Entender o que acontece, a mudança, o gasto que teve ano passado, acho que foi mais para mudar o elenco mesmo, porque chegaram à conclusão de que aquele elenco que foi muito vencedor já não conseguia entregar mais, então foi um ano que o Palmeiras decidiu trocar o seu elenco e não vai mais gastar aquele dinheiro por algum tempo. O Palmeiras ele gastou muito porque temos que montar um novo elenco. Esse elenco durou mais ou menos de 2020 a 2023, 2024, né? Em 2024 já começa uma pequena mudança e aí em 2025 mudou bastante. E esse elenco, a ideia é que dure também por 4, 5 anos. É um elenco que talvez uma base que hoje está aí, claro que não todos, sempre vai ter um que vai sair, vai chegar outro, que essa base dure até lá, 2029, 2030. Imagino que essa seja a ideia, porque foi assim que o Palmeiras trabalhou anteriormente. Então agora se chegarão nomes para cobrir lacunas, para cobrir saída de um, de outro, uma carência que falta, mas o elenco é esse, é um elenco forte, é um elenco que de novo vai estar ali brigando. Aí vamos ver se nos momentos decisivos o time vai conseguir um desempenho melhor do que nos últimos 2 anos. O confronto direto faz muita diferença e o Palmeiras já há 2 temporadas não consegue vencer os adversários da parte de cima do Brasileirão. Em 2024 não venceu nenhum dos adversários ali do G5 e em 2024, isso, e em 2025 repetiu
O Palmeiras não conseguiu ter um desempenho tão bom assim contra os adversários da parte de cima da tabela. Mas esses jogos, o Palmeiras está enfrentando o Flamengo, o Cruzeiro, que são times muito bons. Mas o Palmeiras também tem um elenco muito bom, investiu para isso. Não poderia ter um aproveitamento melhor. O problema é não ganhar quase nenhum. O normal é ganhar um, perde o outro, mas não está ganhando quase nenhum. Não ganhou nenhum. O Cruzeiro mesmo, ele empatou com o Flamengo e Palmeiras fora. Fez 4-4-4 contra o Flamengo, Palmeiras e Mirassol. E ganhou dos dois em casa. 12 pontos. E ganhou dos dois em casa. E o Mirassol também um bombardeio lá em Belo Horizonte e o Cruzeiro conseguiu suportar toda aquela pressão do Mirassol. E isso faz toda a diferença, não é, Piperno? Até quando a gente olha os pontos desperdiçados, pode fazer as contas aí, o Palmeiras deve ter desperdiçado uns 30 pontos no Campeonato Brasileiro contra esses times da parte de cima da tabela. Olha, Pedrinho, é preocupante se não ter vencido nenhum desses jogos em 2 campeonatos consecutivos e com o agravante de que em 2025, os 4 jogos de mata-mata contra o Corinthians, o Palmeiras não fez nenhum gol. Então, é óbvio que a comissão técnica do Palmeiras ela tem que fazer um diagnóstico rigoroso sobre isso, o que aconteceu. Mas o problema todo, eu acho, assim, pelo menos a maior parte desse problema, é que eu percebo que raramente a comissão técnica do Palmeiras faz uma boa autocrítica. Não adianta ficar buscando justificativas em fatores externos, foi o juiz, o bandeirinho, o árbitro, a tabela, o calendário, isso. Não, quer dizer, eu acho que o enfrentamento a essa questão ela tem que ser, ele tem que ser transparente e honesto. É a comissão técnica se juntar lá e falar, bom, gente, é o seguinte, onde é que nós erramos? Veja, por que nós estamos perdendo tantos jogos importantes? Onde entra a nossa culpa? Porque eles erraram, muitas e muitas vezes. E não adianta só ficar terceirizando responsabilidade. Se esse diagnóstico ele está se repetindo, inclusive com jogadores diferentes, porque como muito bem lembrou o Bruno, o Palmeiras renovou principalmente o seu time titular de forma profunda, ora, se o problema continuou sendo comum, essas duas realidades, então é óbvio que a comissão técnica também tem a sua parcela de responsabilidade. Mas é muito difícil extrair esse tipo de resposta hoje. É muito difícil você encarar uma boa entrevista com o técnico do Palmeiras em que esse tipo de assunto vai ser debatido e discutido com profundidade, né? Porque é óbvio que é muito mais fácil chegar numa coletiva, ficar terceirizando responsabilidade, ou fazendo gracinha, ou aquela história lá do Acre te abraça, lá como foi na coletiva lá da final da Libertadores. Falando do Klopp, falando do Guardiola. Do Klopp, do Guardiola, mas assim, eu quero saber o seguinte, professor, primeiro, por que o time titular foi poupado em tantos jogos do Campeonato Brasileiro? Esse ano vai ser diferente? Qual vai ser a estratégia para a Copa do Brasil? Na Copa do Brasil, Palmeiras vai jogar com o time titular ou vai poupar jogadores nessa que é a terceira competição em ordem de importância? Qual vai ser a decisão de vocês? Segundo, dá para imaginar um Palmeiras com menos de 30, 40 cruzamentos por jogo? Porque, veja, o Palmeiras com o Flaco Lopes e o Vitor Roque, e mais o Andrés Pereira, é um time que gosta da bola no chão. Só que essa bola, ela tá pelo alto o jogo todo. Então, como é que esses caras vão entregar para o Palmeiras aquilo que de fato eles são capazes? Com bola aérea eles não vão. Decididamente não vão. Sinto muito, professor, mas o senhor tem essa esperança? Aliás, se tiver essa esperança, já começou mal. Porque o jogador do Palmeiras que melhor cruza, e a gente viu isso com muita riqueza de detalhes na base, é o garoto Gilberto. O Gilberto foi emprestado para o Atlético Paranaense, o Palmeiras manteve lá o Gia e o Kelvin, mas esse menino é o melhor de todos, melhor do elenco do Palmeiras em bolas cruzadas. Não vai jogar o Campeonato Brasileiro, porque ele foi negociado com outro time. Então, qual vai ser a proposta para esse ano? É isso que eu gostaria de saber deles. Quando eu questionei o Abel Ferreira a respeito da quantidade de chutões, enfim, Palmeiras insistiu e abusou, né, da bola na área em 2025. Na final da Libertadores não deu um chute a gol e cerca ali de 260, 270 passes trocados, com 64 tentativas de bolas longas. Fazendo as contas,
é uma tentativa de bola longa, um chutão para frente a cada 2 passes trocados por parte do Palmeiras. E eu questionei o Abel Ferreira ainda no início do Campeonato Brasileiro anterior, naquele 0-0 muito ruim contra o Botafogo, e ele respondeu a respeito lá do Barcelona. Você viu o gol que o Barcelona fez ontem, o gol do Internacional? Aí que eu rebato ele na entrevista e falo, você deveria analisar o Palmeiras, não os outros times, porque é o que o Palmeiras está produzindo, não é o que os outros times estão fazendo, né? Você está ali como técnico do Palmeiras para responder sobre o Palmeiras, não para falar do Barcelona, do Guardiola, do Jürgen Klopp. O gol com bola longa, o gol à base de cruzamento, todo mundo está sujeito a fazer. Agora eu quero saber o seguinte, tá bom, então os outros também fazem gol assim, mas será que o Palmeiras está fazendo gols da mesma forma que os outros também fazem, com jogada trabalhada pelo chão? E aí, Piperno, saiu a informação nesses últimos dias que o Abel Ferreira vai se reapresentar, é aguardado na academia de futebol na terça-feira. O elenco do Palmeiras está se reapresentando hoje. Então, o elenco do Palmeiras se reapresentando hoje, domingo, e o Abel Ferreira é aguardado na terça-feira. Isso dividiu parte da torcida, porque depois da temporada 2025, por que o Abel não se reapresentou junto com os demais jogadores, com o elenco do Palmeiras? Você acha que realmente é um questionamento que tem que ser feito diante do que o Palmeiras apresentou? Sem taças em 2025 ou é uma polêmica vazia? Eu acho que na ordem de prioridades talvez essa seja a 18ª. Eu quero saber o seguinte, forma de jogar, eu quero saber como é que o Palmeiras vai mudar em relação ao que fez o ano passado. Quero respostas para muitas questões que ficaram pendentes no final do ano, inclusive escalação, o que vai ser prioridade, até porque quando termina a temporada, eu não sei, não estou lá no dia a dia do Palmeiras, mas pode ser que o técnico também tenha ficado aqui 2 dias a mais para discutir planejamento com a direção do clube. Então, se ele entrou em férias 2 dias depois, é possível que, acho que não tem nada demais ele também retornar 2 dias após os outros. Mauro César, a gente está falando dessa temporada que foi desgastante para o Palmeiras, o maior investimento da história do clube, não levantou nenhuma taça, viu o Flamengo, que é o principal rival, pelas principais taças, ficar com o Campeonato Brasileiro, com o Palmeiras jogando a toalha, e isso ficou comprovado até no documentário que saiu agora, que o discurso do Abel Ferreira, que muitos diziam que era um plano do Abel, que ele vendia para o lado externo, para desmobilizar os adversários, para dar algum tipo de satisfação à imprensa, não. Aquilo que ele falou na entrevista coletiva, ele também falou no vestiário ao grupo de jogadores. O Palmeiras jogou a toalha ali nas rodadas finais. E na final da Libertadores, perdeu uma final de Libertadores para o Flamengo sem dar um chute no gol, né? E ainda viu o Corinthians, mesmo com problemas administrativos, financeiros, políticos, o Corinthians levantar 2 taças, campeão paulista e campeão da Copa do Brasil, Mauro. Vencendo o Palmeiras na final e eliminando na Copa do Brasil, na final paulista, eliminando na Copa do Brasil, né? Esse documentário, né, ele foi um grande tiro no pé, né, porque ele acabou revelando, assim, bastidores da derrota. Geralmente, esses vídeos são apresentados em rede social, na maioria das vezes, ou quase na totalidade, após bons resultados, né? Os clubes todos fazem isso, né? Aquela pré-eleição do capitão, do técnico, antes da vitória, e todo mundo acha o máximo. Da derrota, em geral, isso é deletado, né? Some, desaparece, ninguém nem sabe onde foi parar. Porque sempre tem a preleção, sempre tem aquele discurso emocionado, a corrente, tudo acontece antes dos jogos. Evidentemente, um lado vai perder e esse lado acaba não revelando isso. Como teve esse documentário do Palmeiras, ele teve uma repercussão, a gente percebe, muito negativa entre os torcedores, porque eles vão vendo, por exemplo, essa versão, ela esfarelou, né? Que era uma versão não do Palmeiras, mas era uma interpretação, eu entendi dessa maneira, uma interpretação da mídia, de parte da mídia e da torcida. Ah, não, ele está fazendo isso que ele tem uma estratégia, que, na verdade, o que foi dito ali foi outra coisa, né? Diferente do que as pessoas imaginavam. E, de fato, me parece, do ponto de vista palmeirense, totalmente injustificável você abrir mão ali, colocando um time reserva e perdendo o jogo, né? Quando ainda havia campeonato a ser disputado. E acabou beneficiando o rival na briga pelo título, que foi, no caso, o Flamengo, que ganhou com uma rodada antes e ainda pôde se dar ao luxo de viajar lá para o Mundial de Clubes dias antes, não jogando com a equipe titular contra o Mirassol, um jogo que seria bem difícil, né? No interior paulista. Então, eu entendo que
Esse foi um ano bem difícil. Acho que o que eu percebo assim, nas reações dos torcedores palmeirenses é que, se eu estiver errado, me corrijam. Eu nunca vi a torcida do Palmeiras tão incomodada nesses 5 anos. Nunca vi. Assim, o pessoal está bem, como claro que existem aqueles que são mais moderados, mais compreensivos, ou fãs incondicionais do treinador e acabam sempre tendo a esperança de que tudo vai mudar e compreendendo os maus momentos. Mas uma boa parte da torcida está incomodada porque, de fato, foi uma temporada muito abaixo, né? Muito abaixo daquilo que o time pode apresentar. Não só pelos resultados ruins contra as equipes do bloco de cima na classificação do Campeonato Brasileiro, mas as derrotas para o Corinthians são marcantes. Lembrando que na Copa do Brasil, o Palmeiras não poupou jogadores, ele poupou no Brasileiro para jogar completo contra o Corinthians e foi batido, perdendo em casa, inclusive. E no Campeonato Paulista foi derrotado na final, perdendo em casa perdendo o título em casa. Então, bem complicada a situação, né? Muito difícil. Eu imagino que, diante disso tudo aí, a cobrança vai ser muito maior nesse ano de 2026, porque o torcedor estava realmente incomodado. Foi um ano de derrotas diretas para os 2 principais rivais do momento. O Corinthians é o maior rival no âmbito estadual, né? Hoje mais do que o São Paulo, né? Amanhã pode mudar, pode ser o São Paulo de novo, mas nesse momento é o Corinthians, para o Palmeirense, que é o time grande aqui de São Paulo, que tem enfrentado e vencido o Palmeiras em momentos importantes, né? Isso aconteceu mais uma vez esse ano que passou. E fora do âmbito aqui do estado de São Paulo, o maior rival hoje, obviamente, é o Flamengo, já há alguns anos, já há uma década aproximadamente, ou quase isso, né? Os dois aí muitas vezes disputando. E perdeu os 2 títulos para o Flamengo. Numa final, como você bem observou, Pedro, que o time não foi capaz de chutar uma bola no gol. Tivesse jogado bem a final e perdido, mas jogando bem, o torcedor poderia talvez entender. Pô, ele jogou ali o brasileiro para o lado, mas preparou bem a equipe, fez um grande jogo lá em Lima, mas perdeu, acontece. O Flamengo também jogou bem e tal, jogo difícil e perdeu. Mas não foi o que aconteceu. Foi uma atuação muito fraca, de fato, e aí fica difícil entender, né, toda essa preparação para um jogo, inclusive abrindo mão de uma disputa, praticamente, né, para apresentar esse resultado, um resultado muito aquém. Então, acho que esse ano o que nós veremos é uma torcida bem mais crítica e cobrando. E é normal. Isso é normal em qualquer time do mundo. Qualquer time grande é assim, né? O Palmeiras é um time grande, tem muito investimento. E esse ano sem tantos investimentos, creio eu, né? Não vai ser... Até porque o jogador contratado no passado, o Pepe citou o Sousa, ele não é contratado por um ano, ele é contratado por 4, 5 anos. Então o cara pode ter primeiro ano que não é muito bom, depois pode jogar muito. Então, acho que é necessário também entender isso. O Palmeiras trouxe jogadores que continuam no elenco e que servirão ao Palmeiras em 2026 e alguns deles podem ser mais bem aproveitados, rendendo mais e dar o retorno técnico esperado. Acho que tem esse outro aspecto também que não pode ser ignorado. As contratações, elas não deram resultado imediato, mas pode ser que esse ano isso se modifique. O Sousa pode jogar muito bem, o Andrés pode jogar muito bem, o Vitor Roque pode jogar melhor ainda do que nos seus bons momentos do ano que passou e o Palmeiras pode ter um ano totalmente diferente. Mas a cobrança me parece que será maior porque os grandes créditos eles foram sendo desgastados. Lembrando que são 2 anos ruins, né? Um intervalo de 2 anos, quero dizer. Por quê? O último título foi o Paulista, em cima do Santos, em 2024. Depois não ganhou mais nada, com algumas eliminações em casa, inclusive, né? Libertadores, Copa do Brasil, né? No ano retrasado. E no ano passado, 25, também não ganhou nada. Então, mesmo que ganhe o Paulista, vai ter um intervalo de aproximadamente 2 anos entre uma conquista e outra. E do título que para o torcedor é o menos relevante, né? Então, o Palmeiras não está jogando nem esses títulos mais, assim, menores, né? Supercopa, Recopa, que são confrontos de 1, 2 jogos, porque não está conquistando títulos, então ele fica fora disso também. Bem ou mal, mas uma tacinha que dá para levantar. Vai ver os 2 rivais, o estadual e o interestadual, digamos assim, se enfrentando numa Supercopa no dia 1º de fevereiro. Não é a coisa mais importante do mundo? Não é, claro que não. É um jogo de abertura de temporada que esse ano nem vai abrir temporada, né? Vai entrar durante o Campeonato Brasileiro, no meio do estadual, por conta das mudanças que foram feitas. A CBF, aliás, tem que ajustar isso melhor para o ano que vem, né? Ter uma data direitinha ali para ter a Supercopa, que é até legal, como uma abertura de temporada, mas é perdida no meio ali, acho que tira um pouco da graça do evento em si, né? Repetindo, não é a coisa mais importante do mundo, mas é um troféu ali em jogo, pode ser mais bem trabalhado. Mas até entendo que esse é o primeiro ano de mudanças que foram feitas, acho que para as próximas temporadas eles podem fazer ajustes para ficar mais interessante. Então, assim, acho que o que nós teremos em breve aí é um Palmeiras muito mais cobrado pelo seu torcedor, que tem uma expectativa grande e não é para menos. E como o Mauro destacou aí, a duração do contrato desses jogadores, o Palmeiras deu 5 anos de contrato para todos esses jogadores, com exceção
dos 30 a mais. Marlon Freitas, Andréas Pereira e Lucas Evangelista, 3 anos de contrato para esses atletas. Rapidinho, Piperno. Isso não está errado. O que está errado realmente é o fato, talvez, deles terem sido muito mal utilizados. Porque, vejam só, o Vitor Roque, quando chegou, demorou uns 3 meses, 4 meses, né? Ele ficou um tempão empacado aí em 3 gols em quase 20 jogos. O Flaco Lopes ficou mais de 1 ano sendo bastante criticado, apanhando e tal. Esse ano se firmou e novamente foi o artilheiro do time. Você pega, por exemplo, no Flamengo, o Varela. Nossa, o que Varela sofreu, foi criticado pra caramba durante muito tempo. Esse ano jogou muito bem, especialmente no segundo semestre. Então, veja, isso não é uma coisa, não é uma ciência exata você trazer um jogador caro e imaginar que daqui 15 dias ele está resolvendo o problema. Não é assim. Há muitos fatores que vão condicionar isso. Agora, eu acho que quando o time joga mal, atrapalha mais ainda a adaptação desses jogadores.